Olá, amigo do jornal Semitel News. Estamos aqui para o segundo podcast de 2023. E minha convidada de honra é a aluna Maria Luísa da 2309. Apresentação aí. Olá, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite para o horário que vocês estiverem assistindo. Me chamo Maria Luísa, sou da 239. Há boatos que dizem que eu estou na turma errada, mas é só boatos mesmo. E estamos aqui para falar de um assunto muito legal, não é, professor? Muito bom, mitologia. Fala, Cássio. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Acácio e esse tema, de fato, é um dos mais interessantes porque mitologia é sempre uma exploração do imaginário. O nosso tema, como já foi falado, é a Guerra dos Titãs, né? O confronto dos deuses. E convido a você a ficar até o final, compartilhar, clicar, deixar seus comentários, dar seu like e vamos que vamos. Olá, Maria Luísa, olá, professor Cássio, muito bom, é um prazer ter você aqui mais uma vez no podcast do jornal Semitel News. Você que nos assiste, se você entrar no nosso canal História em Conexão e for assistir os podcasts anteriores, vocês vão encontrar um com a Maria Luísa falando sobre Revolução Francesa. Porém, na época, não era eu como entrevistador, era uma outra jornalista do jornal, Maria Júlia. Mas agora é comigo e você vai falar sobre mitologia grega, né? O confronto dos deuses, dos titãs. Como é que você está? Eu tô ótima. Assim, eu me sinto muito à vontade. Eu sempre fiquei muito à vontade em questão às câmeras, a público, porque é um lugar onde eu me sinto confortável, porque a comunicação é o meu forte. E por que você escolheu mitologia? Porque é um tema que eu sempre gostei muito de explorar. Como o professor Acácio disse, é um tema que tem muita imaginação, muita exploração. Então, quando você entra em mitologia, você pode, olha, eu interpretei isso. Então, eu posso perguntar para outra pessoa que também estuda, o que você interpretou disso? E ali vira um debate e vira uma coisa muito grande, muito extensa. Porque é coisa extensa, são muitas histórias, são muitas coisas. Então, eu sempre gostei muito. E eu sempre gostei muito de debater. Eu converso bem pouco, né, professor? Você gosta de debater, de questionar os professores, os conteúdos, né? No bom sentido que eu estou falando. Isso é muito bom, isso é uma característica muito boa, né? Seria bom que muitos alunos exercitassem essa tua qualidade. Luísa, já que começamos já falando sobre mitologia, né? Faça uma explicação para o nosso público sobre as origens, né, dos deuses gregos, de acordo com Homero e com Hesíodo. Ok. Quando a gente fala de Homero e Hesíodo, a gente não pode esquecer das obras que eles apresentaram. Hesíodo dá mais detalhes sobre isso em Teogonia, que é uma das obras deles mais famosas. E, inclusive, ele fala sobre a origem dos deuses. Homero, ele traz mais as questões da guerra e como os deuses se envolviam bastante com os humanos nas guerras, como na Guerra de Troia, que foi a participação daquela guerra e os deuses se envolvendo em questão a isso. Então, quando a gente fala mais sobre a origem, a gente pensa logo em Hesíodo. A questão da origem dos deuses, segundo Hesíodo, falava sobre que existia o caos. E Caos, estando entediado com tudo isso, deu origem a Gaia, que é a deusa Terra, a deusa mãe da Terra. Ela é a Terra. E a deusa da Terra deu origem a Urano, que é os céus. Enfim, resumindo isso, Urano e Gaia tiveram filhos e desses filhos nasceram os titãs. E depois, mais para frente, tem os ciclopes e os hecatônqueros, que são uma besta não, são bichos com várias cabeças e várias palmas. E já são filhos dos titãs com as titanídees, né? Sim. Então, essa questão da origem, quando a gente pensa, é melhor a gente ir logo em Teogonia e Hesíodo, porque Homero, por mais que ele fale dos deuses, ele não dá tanto detalhe quanto Hesíodo. Quer falar, Cássio? E tem alguns detalhes importantes, principalmente nesse início da origem, quando o Caos ele dá a existência a Gaia dentro do o próprio Caos. Porque o Caos ele traz uma noção de confusão. Posteriormente, os próprios gregos vão chamar ele de o absoluto. Gaia, quando ela dá
a segunda geração, que seria o Urano, que é o céu, você pode ver que aí nós temos algumas noções da própria razão humana, quando eles têm essa ideia de que Urano cobre a Terra em exato centímetro de um para o outro. A cada centímetro de terra, nós temos 1 centímetro de céu sobre ela. Só que esse céu e a Terra eram juntos, ligados um no outro. Então, todos os filhos gerados por ambos ficavam presos dentro da Terra. Então, não havia vida fora da Terra. E aí teremos, aqui mais à frente, explicaremos como haverá essa divisão. E essa divisão denota dia e noite. Então, é a noção do homem tentando explicar a transição do tempo, como a gente interpreta o tempo, né? Dia e noite. O interessante é que as mitologias, é possível estudá-las comparando com outras narrativas, né? Temos a Bíblia, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Então, havia um caos antes da ordem estabelecida por Deus. E na Grécia também, né? A mitologia grega entendia que tudo partiu de um caos, aí Gaia, né, se une a Urano, e aí surgem outros seres, né? E tem umas explicações também que na frente, no nosso podcast, a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas antes de continuar, fique à vontade, viu, pessoal? Uma batatinha aqui, ó. Viu? Batatinha para a convidada de honra, né? E com relação a você falar que você está errada, que você está na turma errada, depois eles vão pegar você. Você falou isso aqui no... Eu já estou acostumada já a ser cancelada. Turma 2309, ó, estudem bastante, viu? Beleza. A segunda pergunta, eu queria que você explicasse para o nosso espectador, né, as diferenças existentes, né, as diferenças entre deuses e titãs. Porque eu acredito que muita gente que não tem conhecimento da mitologia não sabe diferenciar por que Oceanos era um titã e Zeus era um deus, né? Quando você vai falar de Cronos também, houve 12, da união de Urano, céu, Gaia, terra, deu origem a 12 titãs, né? 6 homens e 6 mulheres, 6 titanídees, titãs femininas e masculinos, né? Já dando a introdução, gostaria que você terminasse e explicasse as diferenças. Sobre essa questão dos deuses e os titãs, como o professor disse, houve essa divisão. E os titãs, eles representam essa força bruta da natureza. Quando os titãs surgiram, então, quando a gente vê o que cada titã significa, por exemplo, Cronos, o tempo, ele é o tempo. Então, ele é aquela força bruta da natureza. Reia, a maternidade. Então, diferentemente dos deuses, os titãs, eles não tinham tanta racionalidade contra os deuses, porque eles eram essa força, eles agiam por impulso. Os deuses não. Os deuses, eles já eram mais humanoides, como eu diria, porque eles têm, tipo assim, a razão, entre aspas. Porque a gente vai ver mais pra frente que nem sempre era assim. Os deuses eram muito vingativos, às vezes eram mais vingativos do que benevolentes. Os deuses gregos, eles tinham as qualidades humanas, né? Sim. Não é que nem diferente do deus judaico. Sentimentos também, eles amavam, eles traíam. A gente vai falar mais sobre isso, professor, que é uma das características mais fortes de Zeus, que inclusive é casado com a deusa da fidelidade. Faz sentido? Não faz. Mas eles eles eram essa força bruta e os deuses não. Os deuses justamente, Zeus criou essa nova ordem justamente por isso. Ele criou essa divisão entre os titãs e os deuses. Mas não seria a questão de Zeus representar a Grécia como uma razão superando a barbárie? Só que isso eu ia me aprofundar mais à frente. Mas como o professor falou, é essa questão da razão predominar acima da irracionalidade. Inclusive, quando a gente vai estudando mais à frente, quando a gente entra em filosofia, que justamente entra essa questão, que eles não queriam mais entrar tanto na questão da mitologia para justificar a causa das coisas. Eles queriam entrar mais na razão. Mas aí já é uma outra fase da Grécia, né? Exato. É uma Grécia já socrática, o período de Sócrates. Mais à frente. Só que essa questão da razão predominar é a questão que diferencia entre os deuses e os titãs. Nós estamos, no período histórico, numa Grécia pré-homérica, né? O que a Luísa falou já é sobre a razão
de questionamento dos deuses, já é uma Grécia após Homero, né? Então, quando você perguntar assim, qual é a diferença entre eles dois? Lembre-se, os titãs, eles são essa força. Eles são aquilo, eles são aquela questão concreta. Tipo assim, quando eu penso em tempo, é Cronos, tempo. Mas quando é Tártaro, ele era a questão do submundo. E depois teve Hades, que é o deus do submundo. Então, quando a gente pensa em Tártaro, inclusive Tártaro virou realmente um lugar muito, muito ruim, que inclusive os titãs foram para lá no final da guerra. E então a gente, quando pensa em Tártaro, é aquela força bruta. Muito pouco desejado, né? Quer falar, Cássia? Quando você está lendo Hesíodo, você vai ver uma das características primárias de Zeus, é o que a gente chama de esperteza, ser esperto, planejar, maquinar, criar armadilhas. E aí nós temos uma diferença clássica entre os deuses, que foi bem explicado aí, deuses e titãs, é porque dentro da representatividade humana, os titãs é a força bruta da natureza. É o terremoto, é o tsunami, são as enchentes, são um ser humano 100% submisso ainda à natureza. Com o crescimento e a evolução do ser humano como ser social, agricultura e posteriormente, ele começa a dominar essa natureza e eles já criam a ideia de que os deuses submetem as forças da natureza, que as forças da natureza, ou seja, os titãs, estão submetidos à força desses deuses. Na Guerra dos Titãs, com os deuses, né, do Olimpo, o titã Oceanos não participa. E o detalhe é, que é o seguinte, que quando você fala em Poseidon, que é o deus dos mares, porém, Oceanos não é daqueles mares próximos à Península Balcânica, que nós chamamos hoje na geografia. Representava os oceanos distantes. E daí, Oceanos, Titã, ele não participa, porque ele representava essas águas distantes da Grécia, mostrando que eles já tinham uma consciência geográfica. A guerra dos titãs com Zeus também representa a luta que a Grécia tomou com povos antigos também. Sobre o Oceano ele casa com a irmã dele, chamada Tétis. Ela era a deusa das fontes das águas. Então, assim, Oceano, eles pensavam na época que a Terra fosse plana e a periferia da pizza, né? Se a Terra fosse plana, a borda era representado pelos oceanos e as fontes das águas eram casamento da Tétis com oceanos. Quer falar alguma coisa? Sim. Voltando nessa questão dos deuses em si, a gente vê muitas histórias, né, da questão, como eu disse, eles são mais vingativos do que benevolentes na maioria das vezes. Então, várias histórias a gente vê, por exemplo, vamos dando exemplos aqui, Artemis era uma deusa santa, ela tinha um voto de castidade, assim como Atenas. E ela não queria que o corpo dela fosse exposto a nenhum homem nu. E um sobrinho dela, caçador, tinha visto o corpo dela. E o que ela fez? Castigou ele, transformando ele em um veado para matarem ele. Então, são histórias, questão, que nem eu falei, sobre Zeus. Vou casar com a deusa da fidelidade, mas o que eu vou fazer? Ser infiel com todas as mulheres que eu ver. E Hera também era uma personificação da vingança. Ela você está falando, né? Sim. Por isso que os que enfrentam Hera são heróis. Interessante isso aí. Hera também era a deusa da maternidade, do casamento. E Oceanos vivia brigando com Tétis. E aí a minha história diz que ela foi morar um pouco com eles para poder fazer a conciliação. Sim. Mas Zeus, mulherengo, casa com a mulher que é deusa da maternidade, do casamento. Como explicar isso? Bom, tem a história, né, que Zeus se apaixonou por ela. E Zeus tinha uma tara incrível de se transformar em bicho para conquistar as mulheres, era incrível. Inclusive com Hera foi também. Acho que com toda a maioria das mulheres que ele tentou conquistar, ele não conseguia, assim, na primeira investida, só um deus. A pessoa não acreditava, ele se transformava num bicho. Então ele não era tão corajoso, né? Ele era... Então, ela não ficava com raiva do marido dela, porque não tinha como, porque ele era superior, assim, a ela, entre aspas, porque ele era o deus mais, como que eu vou dizer, não mais forte, porque os deuses, assim, todos eles têm uma certa... Ele era o líder, digamos. Então, tipo, ela não se revoltava com ele, se revoltava com as pessoas. Por exemplo, Hércules sofreu demais na mão de Hera.
demais. Só para lembrar que Cronos foi o último titã, né? Filho dos titãs. E quando Urano descia até a Terra, cobriu a Terra com véu, em uma dessas tentativas de Urano, para o 13º titã, né? Cronos foi lá, porque todos os filhos de Gaia, Urano deixava dentro do útero de Gaia. Ele impedia que os filhos que ela tivesse o parto. E Cronos, deus do tempo, ele vence, ele corta os órgãos genitais de Urano, cai numa água lá e da água sai Afrodite. Afrodite, que a gente tem uma arte renascentista maravilhosa. Que é Isso. Mas o que é engraçado é o que acontece com Urano em relação a Cronos, vai acontecer com Cronos em relação a Zeus. Porque, exatamente, vai haver uma outra titaníde chamada Reia, que casa, né, com o Cronos, e daí a Reia, ela oferece uma pedra, né, e a pedra não era uma pedra qualquer, né, onde o Cronos vomita os irmãos de Zeus, que é Hades, que ele é o caçula, na verdade, né? Mas na história, as mais velhas são as mulheres. As mulheres são mais velhas, isso é interessante também. Aproveitando isso, eu vou fazer uma pergunta diretamente para o professor Acácio. Eu queria que ele explicasse a importância do mito para o mundo grego, com relação ao imaginário, à cultura e filosofia também, se você quiser entrar nesse detalhe. Primeiramente, aqui já dentro do próprio podcast, a gente deu várias indicações da importância do mito. Primeiro, uma ressalva aqui, né? A prepotência do homem é a falha do ser como um ser social, porque no mundo moderno criamos essa prepotência de julgar o mito como se fosse uma mentira em si, apenas uma mentira. Tanto que é bem comum você entrar na internet, por exemplo, e ter artigos mito ou verdade, e o mito aqui ele substituindo a palavra, por exemplo, de falso. E o mito ele vai muito, mas muito além disso. Se vocês prestarem atenção aqui no que a Maria Luísa falou sobre, por exemplo, por que Zeus ele traía a sua esposa Hera, sendo que Hera era a deusa da fidelidade. É uma tentativa, uma demonstração de um reflexo da própria sociedade, onde homens têm características geralmente mais promíscuas, e aí até talvez uma tentativa de justificativa. Se os próprios deuses são assim, porque eu, homem falho, não poderia ser também. Então, a justificativa talvez de fraqueza do próprio homem. E outro detalhe importante é que, se observarmos a evolução das religiões, do animismo, dessa relação do homem e natureza, para explicar as mudanças, os homens traziam essas mudanças em ensinamentos para gerações futuras. O mito, lembramos que a gente não tinha essa proporção de transformar informações, de disseminar essa informação pelo mundo. Então, as gerações atuais, na Grécia Antiga, tinham essa preocupação de cravar dentro do mito ensinamentos para gerações futuras, ensinamentos primordiais para qualquer sociedade. Respeito às ordens, como eu comentei, até o professor estava comentando, a gente estava comentando sobre Antígona, que há respeito a coisas além, por exemplo, do próprio homem, que o homem falha, que os estados falham e que há coisas acima do próprio homem. Então, o valor do mito está no valor dos ensinamentos que ficam para a posterioridade. Tanto que, como já foi até citado aqui, não só na Grécia Antiga, mas religiões mais contemporâneas, como o próprio cristianismo, sobrevivem, independente de religiosidade ou não, justamente pelos seus ensinamentos, que ficam para gerações futuras. Então, mito não é uma inverdade em si, ela é uma construção da sociedade grega, tentando explicar suas contradições, suas dificuldades de viver em sociedade, suas regras, e principalmente uma forma de organizar a sociedade, de explicar as coisas como elas são. Mitos foram fundamentais na construção do ser humano como ser social que a gente conhece como hoje. O Platão dizia que a verdade está no mito. É legal porque a gente lembra muito daquelas questões das superstições que a avó fazia, né? Que, tipo assim, você não pode fazer isso porque tal coisa pode fazer você morrer, por exemplo. Você não se questionava se era verdade ou não. O pensamento atual, eu sou um crítico à modernidade, a modernidade é presunçosa. Desconsidera o mito, como o professor Acácio falou muito bem, que coloca sempre como sinônimo de superstição,
é coisinha de dos antigos, é coisa de pessoas arcaicas, é característica de obscurantismo, né? Nos últimos 3 anos nós ouvimos muito isso. Agora o mito é uma narrativa sofisticada, altamente sofisticada. Como pessoas também falaram, muitas pessoas falaram, essa historinha boba, Maria Luísa, coisa. Só que quando você pega para ver realmente os simbolismos que ela traz, o que realmente ela significou na época grega, e até hoje, porque muitas pessoas, historiadores, muitas pessoas até hoje tentam explicar. O mito é eterno. É, exato. Então é uma coisa muito profunda. Não é uma coisa que você pega assim, por exemplo, aqui é a Odisseia, tá, mas cada coisa, cada viagem que ele fez, cada coisinha, cada intervenção dos deuses, que significar. Então, quando você pega para ler realmente, estudar profundamente, você percebe que é uma coisa, uma dimensão enorme, muito temporal. Os dilemas do homem em relação a ele mesmo, em relação à natureza, são os mesmos até hoje. Por isso que o mito é eterno, porque o mito sempre vai preencher esse vazio, né? Espiritual, existencial, explicativo com relação ao ser humano. Então, por isso que não passa. No livro na Bíblia, Salomão, em muitas de suas passagens, ele faz muita referência à questão do homem, nada é novo debaixo do sol, né? Observe, né? Tudo é vaidade. Olha, observe assim, o dilema existencial e humano presente nas palavras de Salomão, né? É isso. Aproveitando, já entramos na parte simbólica. Maria Luísa, fale um pouquinho sobre os simbolismos presentes nessas narrativas mitológicas. Antes da gente entrar na questão do simbolismo, a gente tem que explicar o que é a Guerra dos Titãs para eles, né? Então, entrando já nisso, a Guerra dos Titãs aconteceu, que o professor já deu adendo, Cronos, Gaia não estava muito feliz com a questão de Urano ter preso os filhos dele, que eram os Ciclopes e os Hecatônqueros, dentro dela, no centro da Gaia. Então, ela não ficou muito feliz com isso, porque como ela é a mãe terra, ela é o coração, né? Ela ama todos os filhos dela. Pode ser feia do jeito que for, é igual mãe mesmo. Tu pode ser a coisa mais feia do mundo, mas tua mãe vai te amar. Então, ela não estava muito feliz com isso e se revoltou contra Urano. E pediu para que um dos deuses fizesse algo, questão a isso. Mas nenhum deus ia contra o pai, quem é que vai? Aí levantou lá do fundo, com a mãozinha assim, eu vou. E quem era? O menorzinho, o Cronos. E, como o professor já falou, Urano, com o véu dele, ia copular com a Gaia, inclusive aconteceu. E aí Cronos pegou lá e cortou o saco dele, cortou. E disso nasceu a deusa Afrodite. E com isso, Urano fez também uma profecia a ele, porque Cronos não foi muito benevolente com os irmãos dele. Eu fiquei sem identidade e você também vai ficar. Exato. Ele falou assim, eu não vou tirar meus irmãos de dentro da senhora, não, falou pra Gaia. E aí Urano também fez uma profecia, falou assim, pois como você me destronou, você também vai ser destronado por um de seus filhos. E Cronos não gostou disso, não. Aí o que ele fez? Casou logo com a deusa da maternidade, Reia. E aí disso nasceu os deuses. Vacilão, né? Já tem uma profecia sobre ele busca a mulher da maternidade. Da maternidade. Pois é, poxa, Cronos, você também, viu? Aí ele falou assim, não, vou ter que dar um jeito nesses filhos. Aí o que ele fez? A ideia maravilhosa dele, vou engolir meus filhos. E engoliu, um por um. Há alguns relatos que dizem que Reia não entregou todos os filhos, entregou apenas o Hades, Poseidon, mas Afrodite ela não entregou. E Afrodite, na verdade, exato. É porque tem alguns lugares que falam que Afrodite nasceu realmente de Reia, mas tem outros que falam sobre a questão do nascimento dela da água, dos mares, da questão do saco de Urano, mas, enfim. Bom, aí, como eu disse, ele foi engolindo os filhos deles um por um. E aí chegou o dia de entregar a Zeus. Aí Reia teve a brilhante ideia, não vou fazer isso, vou entregar logo a pedra enrolada num manto, entregou. Só que Cronos, como já estava seguro, já engoliu todos os outros, né? Não vai fazer nada, a diferença é olhar se é um filho mesmo. Aí pegou e engoliu. Inclusive, tem gente que brinca muito pesado com isso. Se não fosse Cronos tivesse mastigado, nada disso teria acontecido.
Mas, enfim, gente, isso é muito pesado, eu sei. Mas, enfim, aconteceu que Zeus foi para a ilha de Cretas e Réia... Só que o mito é uma brincadeira, mas o mito não é para ser interpretado de forma concreta. Não, o simbolismo através, como o professor Cássio falou, é o que vale mais, né? Sim. Então, eu vou chegar nessa parte do simbolismo, professor. Enfim, voltando, Zeus foi para a ilha de Cretas, foi criada por uma das ninfas, se não me engano, Réia entregou, e lá ele foi treinando, ficando forte, entre aspas, né, o físico, e aconteceu que uma titã de segunda geração, Metis, deusa da prudência, então ela não gostava muito como Cronos comandava os titãs, tudo, que ela era a deusa da prudência, né? Então, se ela é prudente, ela vai ser inteligente, né, gente? Então, assim, eu não estou gostando muito desse negócio de Cronos, não. Chegou em Réia e descobriu o plano que o filho dela estava vivo. Então, Metis foi atrás de Zeus e Metis se tornou a conselheira fiel de Zeus, porque Zeus, para ele chegar lá dando pancada em todo mundo, é isso aí. Só que Metis falou assim, não, meu amigo, não é desse jeito. Vamos criar um plano aqui. Então, como o professor disse, Zeus, sobre a questão da esperteza, do planejamento, da razão, da inteligência. Não é só chegar lá como um titã faria, chegar lá e meter porrada. Exato. Então, eles criaram um plano. O plano era o seguinte, Metis ia fazer uma poção para Cronos, só que essa poção não estava pronta ainda, porque levava um tempo. Então, o que Zeus fez? Se aproximou de Cronos. E como nenhum dos dois se conhecia, chegou lá e falou que queria ser como um aliado de Cronos. E ele virou realmente Zeus, só que disfarçadamente, né? Ele não ia falar assim, eu sou seu filho, não, porque nenhum dos dois se conhecia. Então, Zeus virou esse conselheiro, assim, esse aliadozinho de Cronos, secretamente. E aí aconteceu que um dia teve um evento dos titãs, em que ia ter uma bebedeira, assim, muita coisa para beber e tal. E aí foi o momento perfeito que Zeus foi lá na ilha de Cretas, pegou a poção com Metis, e justo nesse dia, Cronos pediu uma bebida para Zeus. E aí Zeus pegou, colocou a poção dentro da bebida de Cronos. E aí Cronos bebeu, e assim que ele bebeu, ele começou a passar muito mal e começou a vomitar os irmãos deles. Só que antes disso, eu esqueci de um fato muito importante. Zeus entrou secretamente dentro de Gaia e tomou para si fortes aliados, os Ciclopes e os Hecatônqueros. Só que os Ciclopes, eles não eram tão fortes quanto os deuses. Então, mas diferente da força, eles eram muito inteligentes, muito mesmo. E eles estavam criando dentro de Gaia armas fortes o bastante para fugir de lá. Só que eles não eram fortes o suficiente para mexer com essas armas. E eles chegaram à conclusão que essas armas só poderiam ser usadas por deuses. E aí, foi daí que surgiu o forte raio de Zeus. Parece que teve um Hefesto, é o que fabricou as armas, a raio. Os Ciclopes trabalhavam juntos. O elmo do Hades, né? Sim, ele pede também para que criem armas, sim, o tridente de Poseidon e o elmo foi tudo criado pelos Ciclopes. E aí os Hecatônqueros também se tornaram aliados, porque eles também estavam muito revoltados com o pai dele, com o irmão dele, por não ter tirado ele lá. Eles ficaram super revoltados. Então, eles foram fortes aliados de Zeus. E aí, voltando à história, Cronos foi vomitando os irmãos de Zeus um por um. E aí começou a Guerra dos Titãs, que durou 10 anos. Foi uma guerra e tanto. E sobre a questão do simbolismo. Quando a gente entra na questão do simbolismo, da questão da guerra, a gente volta novamente na questão da razão. Quando a gente fala sobre domínio da guerra, porque Zeus queria dominar sobre aquela questão, sobre a força bruta, então a gente entra novamente nessa questão sobre o domínio da razão, sobre o domínio sobre essa força, de novo. Sobre o simbolismo, eu já vou aproveitar para você já comentar e já fechar a última questão. Comente um pouco sobre o simbolismo, como você já começou, e acrescente a questão histórica também, né? Mas antes, a narrativa mitológica, ela não cabe em apenas uma interpretação, né? Deixando sempre essas janelas abertas aí para outras interpretações. Então, Luísa, continue falando sobre o simbolismo e depois possíveis referências históricas com relação à história que você está contando e alguns fatos históricos. Então, quando a gente fala sobre a questão, voltando à questão do domínio,
A gente fala sobre essa questão da dominância da razão, porque eles não queriam mais essa força bruta. Como o professor disse, não queriam mais ser submissos a essa natureza. Então, é isso, é sobre a questão da dominância em si dos deuses. Urano e Gaia também se refere ao masculino e feminino também, né? É outra... Aí a gente entra, é porque, assim, como o senhor disse, são várias interpretações. Então, quando a gente entra em cada simbolismo, sim, porque existem vários. Vários, só que a gente tem um tempo curto, então eu não posso entrar assim, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas falando, gente. Esse aqui é um assunto que não termina agora, né? Exato. Só que, resumidamente, é isso. É a questão da dominância que Zeus queria sobre essa questão da irracionalidade, sobre essa força bruta. Quer falar alguma coisa, Cássio, sobre isso? Tem um dos simbolismos que eu acho de extrema importância destacar aqui hoje, é que a própria, principalmente os alunos do primeiro ano que venham assistir esse vídeo, vai ser importante lá nas aulas de histórias, que na primeira sedentarização dos homens, principalmente na Mesopotâmia, o homem enfrentou a brutalidade da natureza, principalmente as enchentes e etc. E com o passar do tempo, o homem teve que lidar e aprender a dominar essa natureza. Então, há um domínio da mente, de mentes, ou seja, da prudência, de analisar e construir com informações para antecipar acontecimentos. E é isso que, de certo modo, a titanomaquia traz para a gente, a ideia de que os deuses buscam a racionalidade, a prudência e a mentes, né, que vem a palavra que a gente conhece hoje como mente, uma mentalidade, de entender que para vencer um conflito não basta apenas a força bruta, que a estratégia é de suma importância. Historicamente também, até a Grécia surgir no cenário assim, como potência, o que predominava no mundo antigo eram os deuses egípcios e mesopotâmicos. E há uma interpretação também que as guerras dos titãs com os deuses simbolizam a supremacia da civilização grega em relação à civilização minoica. Observe que você falou várias vezes em Creta, que era a civilização forte da época. Exatamente. Então, o simbolismo, a barbárie, o Minotauro, é da Grécia, né? Então, a Guerra dos Deuses e Titãs simboliza que como a Grécia superou todos os seus... a cultura antiga, como os deuses mesopotâmicos, os deuses egípcios. Inclusive, tem um nome de um dos titãs que muita gente acha que se refere a Jafé, que Jafé ele é considerado o pai dos povos indo-europeus. Então, assim, houve muitos homens poderosos na Mesopotâmia, grandes líderes, grandes deuses. E a Grécia, ela destrona todos eles, representado também na Guerra dos Titãs. Há outra questão geográfica também com relação ao terremoto. Você quer falar sobre isso, Luiz? O professor já entrando na questão do historicamente falando, como o professor disse, Creta era o povo primário, que deu início a essa questão dos gregos. Então, aí vem a questão do terremoto. A Creta foi perdendo, assim, vamos dizer, a credibilidade depois desse terremoto. Credibilidade não, foi ficando fraco. E aí a gente entra no nosso povo os aqueus, que são os... Calma, esqueci o nome. Isso, os micenas. Conhecido como os aqueus também. E eles acabaram destronando os Creta. Aí, Perseu vai lá, Teseu, na verdade, né? Exato, que nem o professor falou para mim, justos cretas, justo eles, logo o primário, o povo grego. Então é uma coisinha assim, então eles foram lá e meio que destronaram, assim, absorveram esse povo. Houve um vulcão muito poderoso, acompanhado de um maremoto, né? E esse vulcão foi assim, abalou quase toda a região europeia. Há indícios que chegou até na África. Então, esse fenômeno de raios, o vulcão que ficou em atividade por 10 anos, coincidentemente, a Guerra dos Titãs foi 10 anos. Que, inclusive, quando a gente lê em Teogonia, eu li uma parte que falava que quando os deuses e os titãs se encontraram, fala a parte que houve muito terremoto e muitos vulcões, muitos raios. Então, entra nessa parte, assim, então é muito assim, tipo, faz sentido. Pode ser que esse evento climático, geográfico, tenha afetado o imaginário e a linguagem das pessoas da época não era uma linguagem científica, matemática como a nossa, né? Tudo se concebia dentro de uma narrativa mitológica. Luísa, recebemos aqui 2 perguntas dos nossos prezados e queridos internautas.
Rodrigo Everton, da 2305, valeu, Rodrigo, faz a seguinte pergunta. Como surgiu o universo da mitologia grega? Eu acredito que você já até respondeu ao longo do podcast, mas se você quiser dar uma palhetinha em poucos minutos... Assim, rapidamente falando, para você, como eu disse no começo, para você entender mais como entrar nesse universo, eu recomendo vocês lerem Teogonia, que é a parte onde Hesíodo fala bem. Mas esse universo dos deuses é mais falado sobre, que nem o professor também explicou várias vezes, é sobre a questão mais de explicar como as coisas de fato aconteciam. Não é uma historinha boba, como a gente já explicou aqui várias vezes, então se dava para explicar como as coisas realmente aconteciam. Leia Teogonia. Para o professor Acácio, Acácio, mas você também pode fazer o complemento. Perguntaram como foi a origem do Minotauro, como ele foi criado, o Minotauro. Essa pergunta é feita por Vitor Guilherme, também da 2305. Valeu, Vitor. É muito legal, o Minotauro é um dos mitos mais interessantes. Inclusive, eu falei sobre isso uma vez no meu curta-metragem. Eu falei sobre o Minotauro. Estou esperando o curta-metragem. Eu mandei pro professor Acácio, não professor? Vai lá. Então, o Minotauro é uma história um pouco comprida, mas acontece justamente por causa da questão da infidelidade de Zeus, novamente. Poseidon, desculpa. Não, Poseidon. Zeus, mas aí depois Poseidon entrega um touro. Tá. É um pouquinho antes, provavelmente. Tudo bem. Aí Zeus acontece com essa infidelidade e ele acho que meio que foge assim para se esconder nessa ilha e acho que leva uma moça com ele, que é essa moça que ele traiu a esposa, a Hera. E eles levam para a ilha de Cretas. E aí, se eu não me engano, o rei Minos se casa com essa moça, porque essa moça estava grávida de Zeus. Minos era o rei e a esposa dele se apaixona por Zeus, isso. Zeus essa moça estava grávida de Zeus e aí Minos acaba tomando essa esposa para ele. E aí, porque Zeus estava, disfarçado de touro. E aí dessa copulação houve um Minotauro, que era que de acordo ia crescendo e ficando muito feroz e aí Minos acaba... Com todo o respeito, acredito que possa ter havido alguns equívocos, mas estou tranquilo, está falando muito bem. Sim. Com relação ao touro, foi a Europa. Minotauro foi assim, o Minos, o rei Minos, foi obrigado a sacrificar um touro, né, para o deus Poseidon. Desculpa. É que eu sou um pouco apressado. Não, aí eu ia chegar nessa parte. E como o professor já disse, sobre a questão de Poseidon, ele fala sobre... Ele queria realmente um touro e ele dá um touro para eles cultuarem ao deus. Só que aí Minos acaba achando o touro tão lindo, assim, sabe? Nossa, que touro lindo. Vou pegar um contrafilé desse touro. E aí ele não faz o que Zeus pede para ele, né? E aí o que acontece? Zeus faz essa questão, Poseidon. Perdão. Poseidon, ele faz essa punição. E aí ele deixa o touro. E aí o que acontece? A moça se apaixona por esse touro. A esposa... né? A esposa dele... A esposa dele pede para se apaixona por esse touro. E o que acontece? Ela pede para, acho que, Dédalo criar um touro de madeira para ela ter relações com esse touro. E dessa relação conturbada nasce o Minotauro. Inclusive, perdão, professor, pelo começo, que realmente aconteceu um equívoco. E aí, dessa relação, acontece o Minotauro, que mais pra frente é morto por Teseu, tudo isso. Indica um livro aí pro nosso... Eu tenho 3 livros muito bons para recomendar. Um deles chama Os Mitos dos Gregos, que é de Robert Graves. Eu gosto muito desse livro, que ele fala detalhadamente sobre cada... Ele fala em ordem cronológica sobre cada nascimento, fala sobre a origem, a questão da Guerra dos Titãs, o nascimento da deusa Atenas. Bom, aí a gente tem os 100 melhores mitos gregos, que eu não lembro muito o nome do autor, mas ele também fala vários mitos, tem diversos mitos, inclusive tem narração, que eu acho muito legal, e fala sobre várias coisas, tem sobre o castigo de Quelone, que se transforma numa tartaruga, então muitas coisinhas, e tem mitologia para quem tem pressa. Esse livro fala resumidamente, mais ou menos, sobre cada
é um leitor que tem um pouco de preguiça, que ele é rápido. Exato. Só que esse é bem interessante porque, inclusive, é um dos livros que eu mais gosto, porque ele fala muito sobre cada mito. Tem egípcia, tem romana. Fala Sim, síntese, né? exato. E os filmes que eu tenho para recomendar é A Fúria dos Titãs, que é um dos meus filmes favoritos, e Imortais. Acácio, faça a sua sugestão de livro, cinema aí. Mira, só recapitulando aqui, tem alguns elementos históricos que eu acho importante abordar antes de a gente finalizar o podcast, é que a ilha de Creta, por ser uma ilha, ela vai ter um modelo de governo que a gente conhece dentro da história de talassocracia, que é onde toda a economia, a força militar, vem das forças navais. E, obviamente, dentro de uma civilização que depende do mar para viver dentro desse imaginário mitológico, o deus patrono dele seria Poseidon, que é o deus que controla os mares, as ondas e etc. Os próprios monstros marinhos, né, o Kraken. E aí nós temos, quando se fala do Minotauro, a gente tem algumas analogias, tanto históricas como também mitológicas. Primeiramente, histórica, eu convido os espectadores, eles a darem uma olhada, por exemplo, nos afrescos, que são pinturas feitas diretamente na parede da cidade de Creta, dentro das ruínas, né? Vocês vão ver que ele mostra toda essa maravilha do mar, golfinhos, são bem coloridas, bem vivas mesmo. E há uma questão em que a vida naquele período ela era palaciana, então nós tínhamos uma divisão social bem clara, né? Onde a elite vivia dentro do palácio, e esses palácios eram construções imensas, que uma vez no ano, ou em períodos bem distintos de comemorações, a população que vivia ao redor da cidade entravam nesse palácio. E sabemos que dentro da historiografia, o Minotauro, o rei Minos, eles, dentro de Creta havia um costume de sacrifício humano. Então esses cidadãos comuns eram atraídos para dentro do palácio, onde tinham diversos saguões, onde eles iam entrando e se perdiam lá dentro, entre aspas, né, se perder, e eles eram sacrificados. E aí, dentro da mitologia, o Minos vai se transformar em Minotauro, nessa transformação histórica, mas bem trazendo um mito desse livro aqui que eu recomendo bastante a leitura, porque ele é um livro completo. Ele não é um resumo em si, ele vai trazer de fato a narrativa inteira de cada um desses mitos na mais forma fidedigna possível. E a gente vai trazer essa transformação aí um paralelo aqui também importante, é que por que Minos, dentro dessa, quando Poseidon oferece o touro para ser sacrificado, que é um touro bonito, maravilhoso, a gente pode fazer até uma comparação aqui com a própria Bíblia, né? Quando Saul ele se envaidece e fica com os espólios de guerra contrariando a vontade de Deus. E assim acontece com Minos. Ele contraria a vontade do Deus, se envaidecendo com as coisas materiais e deixando as divinas de lado, porque o sacrifício é uma aliança entre o homem e os seus deuses. Então, se a Creta é uma ilha rodeada de mar, Poseidon é seu deus patrono. Ao contrariar a vontade dos deuses, a se preocupar mais com as coisas materiais, dali em diante começa a ruína do Império Cretense. Muito boa a tua observação, teus comentários. Eu vou indicar um canal no YouTube chamado Confronto dos Deuses e também outro canal, História e Conexão, do jornal Semitonês. Beleza? Ele faz a propaganda dele. Pessoal, é o seguinte, é uma história complexa, né? Muito boa, muito bons os comentários de vocês. Vai aqui os agradecimentos para a minha equipe, a equipe do jornal, que é a equipe do projeto aqui da escola. Ana Clara Ferreira, que está chegando no projeto, seja bem-vinda. Cleiton, Pedro Henrique, Isadora, Tainara, Maria Eduarda Alves. E vocês aqui, mais uma vez, viu? O nosso estúdio ele fica dentro das dependências da biblioteca do Colégio Militar Senador Antônio Luiz Maia. E a biblioteca ela é de uso aberto tanto para os alunos como para a comunidade. Por isso que precisa ter cadeiras boas, né? Dessa vez vocês perceberam que algum cenário nosso mudou. Mas eu vou agradecer aqui as pessoas que ajudam, porque tudo que tem aqui foi comprado primeiramente por mim, o professor Acácio ajuda muito, Cleito e Pedro Henrique, que financeiramente, de livre e espontânea vontade, contribuíram para a realização desse projeto. Vou agradecer aqui a professora Brenda, Antônio Pereira Balbino, o Major Fernando, que no último podcast ele deu uns comentários bacanas, Rafael Gago, Karine Melo, Thaís Miranda, Laura da 2309, Daniele da 2309, que ajudaram na divulgação. Muito obrigado para as alunas e 2309, entendeu?
E mais, se inscreva no canal, no Jornal CMTO News, no História e Conexão. E vamos agora para a última parte. Estamos de volta e essa parte é uma parte mais reduzida e mais divertida também, que aqui eu quero saber alguns segredos aqui da Maria Luísa e ela vai revelar para vocês. Maria Luísa, tem alguém pretendente no seu coração, Maria Luísa? Não, homem, ó, generalizando. Não, não é isso não. Não, não é isso não. É porque eu sou uma pessoa muito focada e muito centrada. Claro, a gente gosta, a gente tá na fase da adolescência, né? Como minha avó diz, a gente olha assim, nossa, bonitinho e tal, a gente... Mas não tenho muito, assim, muito pretendente. Não é teu foco no momento? Não é meu foco assim. Queria ter uma filha assim, viu? Que no foco... Pode me adotar, professor. Qual é o teu esporte preferido? Basquete. E o que você mais odeia nas pessoas? Mentira e forçação de intimidade. Tem muita gente assim, né? Ixi, Por isso que os amigos são poucos, né? A gente tem colegas, né? Que a gente socializa ali, mas amigos é muito, tipo, que nem eu falo, é só pai, família, é isso E aí. o que você mais ama nas pessoas? Eu gosto das pessoas sinceras, gosto da pessoa que também tem humor, sabe? Uma pessoa que sabe descontrair as coisas. É por isso que eu converso com vocês. Oh, legal, obrigado. Um defeito seu? Eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que realmente, tipo assim, a cobrança em mim é uma coisa que me atrapalha em muitas Você acha um coisas. defeito? Eu acho. Eu acho uma qualidade também, mas beleza. Depende, quando isso começa a atrapalhar a tua vida, é um E defeito. uma qualidade? Eu tenho comunicação ao extremo. Bom demais. Time preferido? Bom, eu tenho que falar o meu time primário, que é Palmeiras. Tem aqui, ó, o nosso contra-regra aqui, ó. Porque se eu falar o meu segundo time, eu vou ser cancelado. Então eu vou ter que falar Palmeiras. Palmeiras. Assim, o palmeirense é assim, ele tem vergonha até de falar que torce pro Palmeiras, né? Não é isso. É questão do Palmeiras, mas eu tenho um outro time que antes do Palmeiras eu torcia demais. A pessoa me julgava demais. Eu falei assim, não, esse negócio aí tá feio demais, eu tenho que... Então é um time que é pior do que não ter mundial, né? Pra ter vergonha de falar de um time e passar pro Palmeiras que não tem mundial, cara. Olha aqui, vocês escutaram isso aqui, o professor Palmeiras tem falando mundial, aqui. Maria Luísa? Claro que tem. Maria Luísa, 3 personagens históricos assim que você gosta, colocou aqui Van Gogh, Elis Regina e Tom Jobim. De 0 a 10 para Van Gogh. Bom, eu gosto muito da arte em si, só complementando aqui, professor, porque a arte é uma forma das pessoas se expressarem. Você gosta da arte impressionista, sim, do Van Gogh, que é coisa sim. mais... Eu falo da arte em geral, sim. Cada arte em si tem. E o que o Van Gogh ele passa nas artes dele, tudo que ele diz, fala muito mais do que uma simples pintura. Então uma nota de 0 a 10. 10, com certeza. Elis Regina. Uma cantora maravilhosa. É uma das... Não, professor, desculpa se Melhor eu do que a de filha rock. dela? Muito melhor. Maria Rita, desculpa. Não cancela o nosso canal, por favor. É São Paulina Maria Rita, né? Mas... Eu dou um 10 pra ela, porque as mensagens que ela traz na música dela é tudo Mas maravilhoso. sabia que ela não é compositora, é apenas uma intérprete? É, professor, mas não. É porque o historiador é o cara mais chato do mundo, ele sempre lembra uma coisinha de Jota. Porque ele é do rock, gente, por isso que ele tá revoltado assim. Mas eu gosto dela, da música dela. O professor Acácio aqui, ó, decepcionado. Da música que ela canta, né? Porque Belchior que é o grande compositor como nossos pais. Mas sim, é uma ótima intérprete, brincadeiras à parte. Excelente intérprete, excelente. Tom Jobim é outro monstro, né? Eu não tenho nem o que falar dele, né? A forma como ele fazia as músicas, ele chegava assim no piano, tipo assim, é tipo, assim, isso aqui, pronto, aí fazia uns 500 acordes e saía a música. 0 a 10 para Tom Jobim. 10. 0 a 10 para Elis Regina. 10 também. Um evento simultâneo, aqui tá tocando o Tom Jobim e Elis Regina, qual que você vai? Professor, que pergunta difícil. Tom Jobim. Música preferida? Desafinado, João Gilberto. Estilo musical? Bossa nova, rock, pagode. Eu sou eclética. Mas Elis Regina não é pagode. Mas é bossa nova. Saiu bem. Mas como você sai do pagode para bossa nova e pro... Mas você não colocou bossa nova aqui, colocou pagode e rock. Colocou bossa nova? Bom.
Qual é a música mesmo Desafinado, ela traz uma mensagem muito boa sobre a questão da crítica. Quem compôs? João Gilberto. Mas eu pensava que você gostava do João Vitor e da Elis Regina. Poxa, professor, você tá hoje... Mas aqui pode deixar muito graça Mas mesmo. a questão é que eles são... Ela tá saindo muito bem, eu tenho que pegar ela aqui na contradição. Mas a questão é... A questão é que o João Gilberto, por mais que eu goste muito dos dois, eu também gosto muito de outros cantores de bossa nova que são maravilhosos. Só que essa questão dessa música em específico foi a minha avó, minha bisavó, minha falecida avó, que me apresentou ela quando eu era bem pequena. E só quando eu fui mais velha que eu fui entender um pouco da questão da mensagem que ela traz sobre a questão da crítica. Porque nessa época que essa música foi composta, ela falava muito sobre a questão da bossa nova ser criticada. Então, na música fala assim sobre a questão da crítica. Como a crítica pode ser boa e ao mesmo tempo ruim. E que ela pode acabar com a vida de uma pessoa, se for usada de péssimo pejorativo. Então, aí, referência musical aí. Sim. A produção tem alguma coisa para oferecer? Ah, que bom. A produção aí, ó, nossos grandes patrocinadores é a nossa produção. Eu vou parabenizar você com esse adesivo. Obrigada, professor. E também com esse chaveirinho aqui do CMTO News, ok? Que bonitinho, obrigada. E, Luísa, muito bom ter você aqui pela segunda vez. E quem sabe você compareça uma terceira vez, né? Com certeza. Eu queria muito agradecer ambos os professores. Vocês são professores que eu uso como exemplo na minha vida. Obrigado. Porque eu converso muito com vocês são pessoas que me inspiram sobre a questão de sempre buscar o conhecimento acima de tudo. E agradecer essa honra de estar aqui, professor. E com certeza, se o senhor me convidar novamente, eu estarei aqui. Não é qualquer jovem que vai falar em Tom Jobim, viu? Acácio, dá as suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez aqui por poder participar desse podcast, que é um momento aqui de distração, mas também de aprendizagem, um momento de relaxamento dentro desse cotidiano do ensino médio, principalmente desse novo ensino médio, ter esses momentos aqui de felicidade, de suma importância para nós, professores, e também de poder acompanhar o crescimento individual dos alunos, porque... como professor, talvez um desses pouquíssimos momentos de felicidade dentro do ensino médio é perceber que você pode contribuir, consegue ainda contribuir com alguns jovens que ainda têm esse desejo latente do conhecimento, de busca do conhecimento, a curiosidade. Então, pessoal, Instagram, CMTO News Oficial, dê seu like, seu comentário. No YouTube, História e Conexão. Segue o jogo, segue o fluxo, História para dentro da cabeça, professor César Augusto e equipe CMTO News. Tchau!